Bom, a gente está aqui agora para a terceira parte, falar da terceira parte, da parte estrutural do Paraíso, de Dante. A minha impressão, assim, como leitor da comédia, relendo ali com interesse, com entusiasmo, é a dificuldade de entender essa terceira parte do livro. Ela sempre me parece a parte mais distante da gente aqui no século XXI, acima de tudo pela presença impressionante do catolicismo naquele momento, que permeia toda a vida social, cultural, política de Florença, né, naquela época. E quando Dante se propõe para imaginar o paraíso, né, essa terceira parte do livro dele, eu acho que é onde essas questões ficam mais claras. Eu ainda, tanto no Purgatório como no Inferno, o material, as referências, os personagens, as reflexões são ainda muito de um mundo terreno, de um mundo dos homens. Quando o Dante se propõe a imaginar esse mundo próximo dos deuses, próximo de Deus, dessas esferas celestiais, quando ele põe a imaginação dele à prova de verdade, porque passa a ser um texto assim onde a questão da crença em determinadas dogmas da Igreja Católica são determinantes para o que ele vai construir ali, é onde a gente mais se dissocia da nossa capacidade de compreensão. Eu vou pegar a edição que eu tenho trabalhado, que a gente tem falado aqui, que é a edição da 34 com tradução, notas do Ítalo Eugênio Mauro, e vou ler aqui a passagem onde ele descreve como que o Dante imaginou essa construção física do paraíso, sempre lembrando aquela ideia de que nessa concepção da comédia de Dante, a gente está naquele mundo ainda aristotélico, baseado nas ideias de Ptolomeu, a Terra ainda aquela esfera fixa, onde o universo gira em torno dela, quase como aqueles globos que a gente tinha em casa, sem ter ainda aquela capacidade de rotação que os globos domésticos que a gente comprava para olhar os países ali, para entender o mapa mundi, a gente sem ter aquela possibilidade. Vou pegar aqui o que o Ítalo fala, descreve, para a gente ter ali essa percepção do como ele construiu, né, como ele imaginou esse mundo que na minha opinião, o mais complexo para a nossa compreensão. Vamos lá. Então, ao redor da Terra imóvel, estou já lendo aqui o Ítalo Mauro, na ordem crescente de suas distâncias, 8 círculos de corpos celestes, ou na linguagem de Dante, 8 céus de estrelas. Ali a gente vai saber quais são os corpos celestiais que eles conhecem na época, né? Na época de Dante. Então vai ter Lua mais próximo de Terra, daí vai Mercúrio um pouco mais distante, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e o céu das estrelas fixas. Todos em forma de anéis materiais, mas não sólidos, nos quais serão encontrados por Dante em sua elevação de céu em céu as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos, mas não de suas beatitudes. Isso é interessante. O inferno e o purgatório, de certa forma, tem ali uma questão hierárquica por tipo de pecado, né? Os pecados piores, mais próximos ali do centro da terra, no ponto de vista do inferno. No purgatório, aqueles que já estão conseguindo espiar suas provas já estão mais próximos do final ali da montanha do purgatório. E aqui, quando a gente vai falar do paraíso, tem uma questão de distanciamento da Terra, mas ao mesmo tempo, como ele vai mostrar aqui, quando ele encontra a primeira alma, que é Picarda, a quem Dante pergunta se não lamenta estar no céu da Lua, que é o primeiro céu mais próximo da Terra, o mais distante de Deus, né? Quanto mais esses céus vão se distanciando da Terra, mais próximos eles estão de Deus, que a beatitude de todas as almas do paraíso é igual, responde o Picarda, e provém da satisfação de estarem cumprindo a vontade de Deus. Então, na verdade, como a gente ele está pensando, está imaginando almas tão puras que pouco importa, elas não vão sofrer das questões humanas da vaidade, de pensar que está mais próximo ou mais longe de Deus. Isso é interessante. Aí ele segue. Depois do céu das estrelas fixas, a gente vai ter o céu cristalino, que não contém matéria alguma. É esse
o que comanda o movimento desses céus inferiores que a gente está falando, que são esses céus ligados aos planetas. Acima dele está o Empírio, imóvel, no qual conheceremos a rosa mística, a glorificação dos beatos. É no ponto mais alto do Empírio, onde vão se abrir 9 círculos angélicos concêntricos que rodam em torno de Deus. Deus fica no centro desses círculos angélicos, mas esses círculos angélicos são habitados apenas pelos anjos que foram criados diretamente por Deus. Nenhum homem, ninguém que teve uma existência humana e depois se avançou ali na sua relação de expiação e de elevação vai poder habitar esse círculo. É muito interessante, tem alguns pontos que eu acho que vão ser bem interessantes, depois a gente vai explorar mais no Paraíso. Primeiro, o Dante, quando ele escolhe a Beatriz, primeiro a Beatriz é o personagem principal ali do Paraíso, depois que o Virgílio se despede. Harold Bloom até coloca isso de uma forma bem clara, que o Dante ele compra uma briga com a Igreja Católica pela posição que ele coloca a Beatriz. A Beatriz, ela tem uma posição que praticamente não é de um ser humano que andou nessa esfera terrestre. Isso acho que é um ponto que vai ser interessante depois para a gente debater. Outro ponto interessante, um dos encontros que o Dante tem ali no Paraíso é com o bisavô dele. E é o bisavô dele que ainda vai ressaltar com mais força a ideia da traição que ele vai sofrer, que é o grande tema, né? A comédia foi escrita em sua maior parte no exílio de Dante, depois de Dante ser expulso de Florença. E essa biografia, essa parte biográfica, autobiográfica da trajetória dele, não deixa de transparecer nesse momento que já é um momento de elevação. Outro ponto que eu acho bem interessante, tem um certo cabotinismo, pelo menos eu penso que sim, do Dante. A Beatriz leva ele para fazer uma espécie de questionário com São João Batista, com São Pedro, com São Tiago, e o Dante se sai extremamente bem, como se realmente estivesse extremamente preparado para já estar habitando aquelas esferas mais elevadas. Não esquecendo que o Dante ali ainda é um Dante incorporado, que depois vai retornar à Terra, né? É sempre essa ideia desse retorno de uma grande viagem, essa grande aventura que ele vai viver na comédia, e depois retorna à Terra para só depois da morte física dele, depois realmente voltar a empreender esse caminho. E então esses pontos eu acho que são bem interessantes, depois a gente vai poder explorar com mais calma quando a gente for andar ali pelas trilhas do Paraíso. Eu acho que é isso. Eu tenho uma certa dificuldade até de compreensão dessa ideia desse mundo mesmo, dessa compreensão física desse mundo. Acho que pra gente, quando a gente consegue imaginar as coisas que são terrenas, né? Quando a gente imagina esse imenso buraco que vai até o centro da Terra, habitado por almas totalmente sofredoras, toda a representação, né, pictórica, os filmes, tudo isso já traz pra gente uma proximidade. Essa construção etérea desse paraíso, para mim, como leitor, é o mais complicado, é o que mais dificulta a imaginação mesmo, conseguir conceber o local onde vão acontecer as aventuras de Dante nesse paraíso. Não sei o que vocês acham aí, vocês também leitores da comédia. Semana que vem a gente volta mais. Até mais.